R$5, sapato, blusa, e ajuda muita gente também. O roubo infantil, então, que é muito caro, né? Aqui a gente vem peças boas, as pessoas que não têm condições de comprar, né? Ficam maravilhadas. Então é isso, vou fazer a leitura aqui da noite. Você não colocou. Não tem problema, não. É manjada. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que uma pessoa pode dar em troca de sua alma? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e recompensará cada um de acordo com suas obras. Eu garanto que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Isso aí. Deixa eu ver o texto. Você falou que significou outro, né? Ficou mais difícil? Vamos pensar nessa frase aqui, gente. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Gente, não tem nada mais budista do que essa frase. Quem aqui conhece um pouco da filosofia de Buda, quem conhece, por exemplo, as 4 nobres verdades, vai dizer que está dizendo com outras palavras a mesma coisa que Buda dizia. Pegue sua cruz, por quê? Porque todos nós temos que pegar a nossa cruz. Buda dizia que a natureza da vida, da experiência na vida, é o sofrimento. E Jesus diz, pegue sua cruz. Estão dizendo a mesma coisa. O pegue sua cruz e aceite as proposições da vida. Aceite os desafios que a vida te impõe. Assim, frente a esses obstáculos. Nós estávamos falando há pouco desse bom combate, de enfrentar a sombra. É isso. Quando nós aceitamos vir a esse mundo, nós sabíamos que estávamos diante de um processo de lapidação. Por aí, porque é isso que nos traz aqui. É através da experiência na carne que a gente vai lapidando o nosso ser, que a gente vai ajustando aquilo que está desajustado, que a gente vai desenvolvendo o nosso brilho. O diamante nós já somos em essência. Assim como o diamante é o mesmo diamante na joalheria lapidado, ele é o diamante na escuridão do carvão. A essência é a mesma. Mas a lapidação se impõe para que essa essência possa refulgir e mostrar toda a sua beleza. Então, nós temos que aceitar as proposições da vida, o que a experiência nos coloca no dia a dia, como um processo de lapidação, de aprendizagem, de crescimento. E isso faz parte de um processo natural. Nós transformamos essa experiência numa experiência de sofrimento. Por que nós sofremos? Porque nós não aceitamos. Nós não aceitamos viver sem ver os nossos desejos atendidos. Nós não aceitamos uma vida que está na contramão das nossas expectativas. Porque a nossa expectativa está lá em cima, nosso padrão de felicidade é algo que a gente construiu através de uma forma, através de ideias. A gente construiu a ideia de felicidade e persegue essa ideia. Não tem nada mais platônico do que isso, do que você perseguir uma ideia. E aí vem Jesus e diz que a felicidade, a realização, seguir Jesus, é você pegar a tua cruz. Vem Buda e diz que a natureza da existência é o sofrimento.
Jesus diz, negue a si mesmo. O que é esse negue a si mesmo? Negue a si mesmo é justamente nós trabalharmos uma coisa que nós chamamos de renúncia, de desapego. Negar a si mesmo não é negar o nosso ser, é negar o falso eu que nós construímos e que estamos tentando realizar. Esse falso eu é um falso eu cheio de sonhos, de desejos, de ambições. Ele quer se realizar. Aí ele continua o texto, aquele que tentar realizar essa vida, essa falsa vida, essa vida ilusória, irá perdê-la. Aquele que perder essa vida, ou seja, perder essa identificação com esse falso eu, com essas ideias, e, enfim, com essa busca pela felicidade fora do teu ser, através de conjunções favoráveis que correspondam às suas expectativas, que aconteça no mundo aquelas coisas que você sonha para que você possa ser feliz, esse vai acabar se perdendo. Eu vou esperar desligar esse celular aí. De quem que é? Casas Bahia, Bob. É melhor você atender. Então, eu até me pedi, esse negar a si mesmo é aquilo que é a segunda nobre verdade, quando o Buda diz que o sofrimento tem uma origem. E a origem do sofrimento é o apego. Então, quando o Buda fala que a origem de sofrimento é apego, e Jesus diz, negue-se a si mesmo, eles estão dizendo a mesma coisa. Então, veja o trabalho que a gente tem pela frente. Eu sei que isso que eu estou propondo, não é nem eu que estou propondo, mas isso que é proposto por esses grandes líderes espirituais, não é o que a gente quer. É difícil para a gente renunciar os nossos desejos, os nossos sonhos. É difícil a gente entender que a realização está na desidentificação de tudo isso. Que a realização é sair do ilusório e vir para o real. Realização vem de real. Nós não somos realizados porque vivemos num mundo ilusório. Um mundo em que a gente tenta ajustar para ficar confortável às nossas demandas internas, aos nossos desejos, aquilo que a gente acha essencial. Então a gente quer mudar as pessoas. Olha, eu quero que você seja assim para eu ser feliz, tá? Eu quero que você diga isso daqui para frente para eu ser feliz. Eu quero que você se comporte assim para eu ser feliz. Eu quero que as coisas aconteçam assim para ser feliz. Então nós vivemos dessa forma mimada, infantil, tentando ajustar o mundo para poder ficar adequado para a gente ser feliz. Quando, na verdade, a gente tem que dar uma banana para esse mundo, uma banana para tudo, e perceber que tudo que a gente precisa ser, a gente já é. Só que a gente não se dá conta disso. Não se dá conta que o que existe de mais poderoso está na essência do nosso ser, que é a nossa eternidade, que é a consciência, que é a felicidade plena. São atributos do nosso ser. Isso a gente só não consegue acessar por conta desse movimento, desse envolvimento e dessa identificação com ideias, com conceitos, sabe? Enfim, com tudo isso. Então, tanto o Buda quanto Jesus, eles propõem que o desapego é o único caminho. É fácil para a gente desapegar-se de tudo? Não. A natureza não dá saltos. Eu sei que a gente tem que aprender a importância disso. Como aplicar isso? A gente precisa de forma paulatina, sabe? Vivendo um dia de cada vez. Experimentando, mas sempre consciente de que o caminho é esse. Porque nós temos apego a tudo. Temos apego a coisas. Coisas que são impermanentes. Coisas que nós não vamos levar.
coisas que estão dentro de um processo de decaimento atômico e com o tempo vão deixar de existir. Porque essa natureza da impermanência da matéria, do mundo, o mundo é um campo ilusório. A gente é apegado a pessoas. Pessoas também que a gente usa como objeto para a realização do nosso bem-estar, do nosso conforto. Então, a gente tenta ajustar o outro, tenta ajustar a esposa, o marido, o filho e tal. Vive nessa coisa de querer, olha, as coisas têm que ser assim. Se tem um comportamento diferente, eu já me afasto. Já não serve para mim, não quero conviver com essa pessoa. Essa pessoa, para mim, não presta. Essa pessoa, para mim, não serve. Então, eu me afasto. Então, eu já começo a me colocar numa trincheira diante de todos aqueles que não se ajustam ao meu padrão. Ao padrão que eu criei, aos meus modelos internos. Então, nós temos esse apego às pessoas. E o desapego das pessoas, ele é absolutamente libertador. Quando você não precisa mais exigir nada de ninguém, quando você não está mais pensando nos seus próprios interesses, quando você deixa a pessoa viver a vida dela, ser o que ela quer ser, deixar que o universo cuide, porque ele cuida de cada um. Por pior que esteja a situação da pessoa, ela está sendo amparada, nenhuma ovelha irá se desgarrar. Nós é que temos a presunção de achar que temos que cuidar dos outros, que mudar dos outros, que resolver os problemas dos outros. Nós não vamos conseguir isso. A gente vai gastar energia e tempo à toa. É porque a gente não consegue nem mudar a si mesmo. A gente não consegue nem empreender as mudanças que são necessárias para a nossa transformação. Então, é difícil desapegar-se das pessoas, mas é extremamente necessário. Deixar de achar que o filho é teu, que a mulher é tua, que o marido é teu, que o amigo é teu, que não tem nada teu. Esse sentimento de propriedade é uma ilusão das piores. Então é preciso desapegar-se também de pessoas. É preciso desapegar-se de ideias, de crenças, de conceitos. Porque a gente não percebe que a nossa vida está no automático, seguindo um programa de crenças. As nossas reações, a nossa resposta emocional, ela se dá de acordo com um programa que já está pronto aqui. As nossas reações, elas obedecem esse programa. Então, a gente tem um jeito de olhar para uma pessoa, para outra, a gente tem um jeito de tratar uma situação, de tratar isso, tratar aquilo, de qualificar uma experiência. Isso é nosso. Cada um traz um universo dentro de si, um olhar para o mundo e que é muito particular. A fenomenologia é isso, né? Edmund Husserl falava da fenomenologia e explicava que o mundo ele acontece dentro de cada um, porque cada um olha para uma determinada coisa e qualifica aquilo de uma forma particular. O que é bonito para mim pode ser horrível para o Cláudio. O que é horrível para o Cláudio pode ser bonito para mim. O que me afeta, me incomoda, para ele pode me incomodar. E assim por diante. Então, o problema não está na coisa em si. O problema não está fora. O problema está no nosso olhar. Por que Jesus dizia o seguinte? O olho é a luz do teu corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se eles forem ruins, você viverá na escuridão, nas trevas. Ele já falava, portanto, muito antes, né, de Husserl, sobre fenomenologia, porque é exatamente isso. É a forma como nós olhamos, é nossa. O que é um problema para mim, o que me incomoda, é um problema meu. Se eu não gosto do Bob, é problema meu. Ele aciona coisas em mim, ruins. Mas ele não colocou essas coisas aqui. Essas coisas já estavam aqui. Então, que eu chamo meu inimigo, é quem eu devo amar. Porque ele está me ajudando a perceber
que tem coisas dentro de mim que precisam ser resolvidas, enfrentadas. Existem fragilidades que estão expostas, evidenciadas. Ele me ajudou com isso. Tudo aquilo que nos incomoda está nos ajudando. Mas a gente não trata dessa forma. O que nos incomoda, a gente trata da pior forma possível. A gente transfere a responsabilidade pelo nosso incômodo para o outro. Isso é vitimizar-se. Isso é viver na condição de vítima. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Aqui não, né? Mas lá em Palmeira do Oeste, lá o pessoal faz, né? Bastante. Então a gente precisa desapegar-se de conceitos, né? E entender que a gente tem que ter uma mente aberta para tudo, para o novo. Isso vai acabar com todos os conflitos. O que são esses conflitos de gerações, né? É o pai querendo empurrar a goela abaixo o padrão para o filho, que é o padrão dele, da época dele, os conceitos dele, o que ele viveu, como funcionava a sociedade na época, e os conceitos que ele está agarrados ainda, quer que o filho seja a mesma coisa. Não vai conseguir. O filho vive num outro tempo, num outro padrão, numa outra dinâmica. É tudo diferente. Então, o que esse pai tem que fazer? Tem que parar de transformar e de querer transformar um filho no problema e trabalhar meios de aceitar, de compreender, de expandir. Então, a gente vive julgando, a gente vive condenando, a gente vive reprimindo, a gente vive em conflito, em guerra contra o outro, contra o mundo, porque a gente não consegue se ajustar às pessoas, aceitá-las como elas são. O problema está sempre em nós, gente. Sempre em nós. Não está no outro. É a nossa incapacidade de conviver com a adversidade, que ela é monstruosa, é gigantesca. E cada um tem direito de ser como é, de se expressar como tem condições de se expressar. E a compreensão disso me ajudou muito na minha relação com meus filhos. E graças a Deus eu tive essa compreensão e vivo uma vida maravilhosa com todos eles. Desapegar-se de conceitos. Desapegar-se de pessoas. Desapegar-se de ideias. Desapegar-se de coisas. Só o desapego pode libertar. Não há outra, não existe solução mágica. Não existe um ritual qualquer que você possa tomar um chá qualquer que vai te libertar. Não existe velas ou banhos de luzes ou isso, ou aquilo, ou tratamentos espirituais. Não. Não tem, gente. Tudo isso é besteira. É só o desapego que liberta. Desapegar-se o tempo todo. E, por fim, desapegar-se de si mesmo. Porque esse si mesmo é algo que você construiu. E você não precisa dele. Eu vou contar uma historinha que dá tempo. Vivekananda, ele contava que a mente ele é um macaco, bêbado, picado por escorpião, cheio de veneno, portanto, e pegando fogo. Então, a gente precisa fazer 3 coisas com esse macaco. Primeira coisa, apagar esse fogo dele. Né? 4 coisas, aliás. Você apaga o fogo do macaco. Depois que você apagou o fogo do macaco, você tira o veneno desse macaco. Né? Depois você tira o álcool. O álcool nem precisa tirar, que a ressaca veio, né? Vai embora o álcool. E, por fim, você tira o macaco. Você não precisa mais do macaco. Olha que coisa maravilhosa. Isso é tão profundo, gente, porque isso reflete o quê? Que tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, é uma construção mental. A gente não precisa criar nada. Jesus dizia, o Espírito já está pronto. Né? Quem vier após mim, pegue sua cruz. Negue-se a si mesmo, ou negue a si mesmo, né? Não sei se eu pronunciei errado. Negue a si mesmo, né? E vem
e me segue. Jesus, ele renunciou a si mesmo. E Jesus, ele disse, eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. É como se ele dissesse, não estou nem aqui, nem aí para vocês. Mas a vontade dele é que eu viesse, então eu vim. Então a gente tem que entender, gente, que nós temos um caminho pela frente. É um caminho de busca, de aprendizado, de expansão de consciência. É um caminho libertador, é um caminho transformador, que passa por todos esses processos de renúncia, de desapego, de você fazer o enfrentamento que você precisa fazer, não do outro, não do mundo, mas de si mesmo. Tudo aquilo que te incomoda, você tem que observar, você tem que entrar num diálogo interno para saber por que está sendo incomodado por aquilo, por que você está sofrendo com aquilo. Então, você está dentro de um processo de enfrentamento. Por isso que a natureza da vida é o sofrimento. Por isso que nós estamos aqui para pegar a nossa cruz e seguir este homem. Porque não tem outro objetivo. Ninguém veio aqui para se divertir, ninguém veio aqui para, entendeu? Viver na esborna, viver no dolce far niente, né? Sem fazer nada. Ninguém veio aqui para viver uma vida improdutiva. Não, nós viemos aqui para aprender, para trabalhar. O trabalho se impõe, é uma lei natural. É através do trabalho que a gente se desenvolve, que a gente aprende. Nós temos que ocupar o nosso tempo para crescer, para se desenvolver. Toda oportunidade é uma oportunidade, tem que ser uma oportunidade de aprendizagem. Tudo aquilo que foi um problema, que foi uma dificuldade para você, você não tem que olhar o problema em si, mas tem que olhar para você, porque você traz essas vulnerabilidades, essas fragilidades, que foi incapaz de enfrentar aquele evento sem ser afetado por ele. Então, se a gente tiver, gente, o mínimo de maturidade para que entender que o problema, ele nasce, ele acontece e ele vai ser resolvido dentro da gente, ótimo. A gente já conseguiu dar um passo muito grande na direção da luz. Ok?